Falando de Livros. 9h17. Bom dia, eu sou Michele Bruck e nós estamos de volta com o Universo Literário para você aqui na Estação do Conhecimento. Olha só, durante esta semana nós estamos realizando aqui no Universo Literário uma série de entrevistas sobre Machado de Assis e sua obra. Isso porque domingo, depois de amanhã, a rádio vai veicular um especial de aniversário com a leitura na íntegra de Dom Casmurro. A entrevista de hoje, ainda dentro deste tema, é com o professor da Faculdade de Letras da UFMG, Jacinto Liz Brandão. Ele é professor de grego. Isso mesmo, ele é professor de grego e vai nos contar como a Grécia e Machado de Assis estão relacionados. Bom dia, professor. Bom dia. Tudo bem? Um prazer falar com o senhor, viu? Também. Professor, Machado de Assis tinha uma alma grega, é isso mesmo? Se sim, o que isso quer dizer? Isso foi dito sobre ele, né, no ano em que ele morreu. Uhum. Mas ele mesmo dizia numas cartas que ele escreveu pro Mário de Alencar, que era filho do José de Alencar, amigo dele, que no final da vida ele andava, expressão dele, ele andava grego, que ele estava relendo as obras gregas, especificamente nesse caso o Prometeu do Acorrentado de Ésquilo. Então ele tinha esse conhecimento e essa relação com a literatura grega, que tem uma função importante na obra dele. Já que o senhor citou a obra do autor, como é que essas características se fazem presentes em seus livros? Eu acho que tem um papel muito importante o uso que ele faz dessa tradição antiga, especialmente desses autores gregos, no sentido de que essas referências colaboram para o trabalho com a ironia, que é tão característico dele. Quer dizer, ele diz num dos textos, né, que a ironia foi inventada pelos gregos, depois transmitida, foi depois contraída, né, pelo Luciano de Samosata, que é um sírio que escrevia em grego, né, do século II depois de Cristo, e a partir daí passado por uma linha de autores que inclui Rabelais, Voltaire, que são os autores que trabalham nessa linha da ironia, né, de uma tradição, de uma forma de lidar com a tradição de um modo irônico. E de uma certa forma, como eu entendo, eu acho que essa ironia que ele busca nos clássicos é como se fosse um antídoto contra a melancolia romântica, o sentimento de fim de século, de que o mundo estava mudando. Aí ele volta nesses autores gregos para provocar o riso, o uso desses autores antigos dá um sentimento de distância, né? Que permite que a gente possa rir do presente. A cultura grega ela é muito diversa, né, professor? Dá pra gente definir que Grécia é essa do Machado de Assis? Nós temos no caso do Machado, né, uma referência em geral, ele vai estar, por exemplo, Homero é um autor que está presente, etc. Agora, a partir de um determinado momento, a presença do Luciano é muito forte. É mais ou menos quando acontece a inflexão do que a crítica, né, considera que é a primeira fase, que são os romances mais românticos, e a segunda fase da obra dele, que começa com Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ele, nessas últimas obras, ele faz referência ao Luciano direta. Então digamos que ele aprendeu alguma coisa da dicção luciânica, que passa via os franceses, via os ingleses, né? Ele diz também, né, que ele está trabalhando como o Sterne, né, o autor inglês da Viagem Sentimental, etc., que tinha essa ligação com essa tradição irônica do Luciano. Agora, é claro que o resto das referências estão aí, né? Um capítulo importante, por exemplo, do Esaú e Jacó, que é o capítulo que chama Canta Musa, ele
ele faz comentários a partir da Ilíada e da Odisseia. Ah, tá, é verdade. Muito bacana. São 9h22. Bom dia, eu sou Michele Bruck, esse é o Universo Literário e nós estamos conversando com o professor de grego da Faculdade de Letras da UFMG, Jacinto Lins Brandão. Professor, a Grécia já leu Machado de Assis? A obra do autor já foi traduzida para o grego? Ah, já. Existe, para o grego moderno, existe, pelo menos Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ah, tá. Que o senhor saiba, só essa obra dele foi traduzida pro grego. Memórias Póstumas. Que eu conheça foi Memórias Póstumas que eu tenho. Uhum. Machado é muito traduzido, né? No mundo inteiro, né? Universal a literatura dele. Ele entrou pro cânone aí da literatura universal. Uhum. Por essa é interessante esse jogo que acontece, né? Quer dizer, um autor que diz pra gente o que é ser brasileiro, né? Ele é o nosso clássico, mas ele tem essa perspectiva, ele não é uma coisa assim regional, né? Que só faça sentido para o Brasil. Exatamente. Agora, esse tipo de obra que é importante, assim, consegue fazer esse jogo, né, entre o particular e o universal. Uhum. Já que a gente está falando de traduções, professor, ao se traduzir uma obra do Machado, perde-se algo da sua literatura? Se é o quê? Ao se traduzir uma obra do Machado de Assis, perde-se algo da sua literatura? Bom, toda tradução perde, né? Uhum. Agora, como eu acho mais que com relação à poesia se perde mais do que com relação à prosa, pensando numa forma bem prática, né? Uhum. É evidente que tem um estilo muito próprio do Machado, que mesmo nas edições nas edições aqui no Brasil, né? A primeira edição, por exemplo, da editora Jackson, né? Que publicou a obra inteira, como ele tem um estilo muito cortado, que faz parte do estilo dele, alguns editores consertavam, achavam que ele estava botando vírgula fora do lugar, e modificavam isso. E houve, inclusive, gente dizendo que é porque ele era gago, porque ele era epilético, ou porque ele era doente, que ele escrevia daquele jeito. Uma incompreensão nas primeiras edições. Quer dizer, se o tradutor ele tem a sensibilidade para passar esse estilo de prosa, ele passa o Machado digamos, na forma saborosa que tem a prosa dele. Se o tradutor, né? E às vezes é muito difícil, porque tem certas línguas que têm uma estrutura sintática da oração muito fechada, né? Então, se o tradutor inverte a ordem dos termos, muda, não faz esse estilo assim fragmentado, aí sim se perde na tradução. Certo. Agora, professor, para a gente finalizar, vamos falar um pouco do senhor. Como é que surgiu o seu interesse pela obra de Machado de Assis? Dentro das coisas que mais te impactaram no contexto todo da obra dele, tem como você indicar para o ouvinte algumas leituras do Machado? Olha, a gente gosta sempre de alguma coisa no autor, né? Essas escolhas são um tanto pessoais. É claro que Memórias Póstumas, por exemplo, de Brás Cubas, é um livro sensacional, que para mim tem um sentido muito especial, porque foi um livro que eu li no colégio. E depois, quando eu voltei a ler uma segunda vez, sendo mais velho, e depois já com 50 anos, é como ler de novo um outro livro, né? Quer dizer, um livro que a partir da experiência de vida, de literatura, de leitura que a gente tem, ele vai imprimindo vários sentidos. Ele vai ganhando sentidos novos. Eu, para dizer a verdade, eu gosto de tudo. Agora, eu gosto muito dos contos. Tem alguns que são geniais, o jogo que ele faz. Basta pensar no Alienista, né? Uma história sensacional de revirar os critérios, né? Quem é louco, quem é são, isso trabalhado de uma forma leve, interessante. Tem um conto que eu gosto muito que chama Uma Visita de Alcibíades, já que a gente está falando da Grécia, né? O Alcibíades
um grego, né, do século V, né? Inclusive foi do círculo de Sócrates. E aí a personagem do Machado recebe uma visita da Alcibíades, o personagem que é espírita, Alcibíades aparece, e Alcibíades vem para rir da gente. Como ele fala, né, que o esquisito é um antigo aparecer para rir da gente, nós somos os modernos. Verdade. Agora, eu gosto muito das crônicas, e eu acho que o lugar em que a herança grega aparece de uma forma mais interessante é nas crônicas. E ele mesmo dá a receita, né? Quer dizer, ele está comentando um acontecimento banal no Rio de Janeiro, da época dele, e a partir daí ele faz uma citação grega e aquilo ganha uma dimensão universal, que abre a janela para ele fazer os comentários de ordem mais geral. Então essa técnica que ele usa nas crônicas eu acho refinadíssima. Eu acho que é um campo assim que existe para se perceber como que ele tem um olhar arguto para o mundo, como que ele consegue entender as coisas mais que aparentemente não tem valor, né, que não teria sentido, de uma forma tão inteligente. Eu acho que essa é uma boa definição do Machado. A gente está o tempo todo percebendo como que tem uma inteligência refinada, que está percebendo, que está descobrindo o que existe de interessante, de bonito no mundo. Então vamos lá. As crônicas, uma visita de Alcibíades. A visita de Alcibíades, estou recomendando. Que o senhor recomenda, assim, para o nosso ouvinte. Recomendo. E também o Alienista, né? O Alienista, com certeza. O Alienista é genial. O seu interesse por estudar a obra do Machado surgiu como, professor? Porque o senhor falou que leu no colégio, depois leu de novo, depois leu com 50... Depois, eu atualmente tenho 62 anos. Jovem. Um pouco antes dos 50, como eu te falei, talvez aí 48, sei lá quanto, 47, eu resolvi ler o Machado todo de cabo a rabo. Que eu já tinha lido assim, os romances ou alguma coisa picada. E a minha intenção era simplesmente ler, porque eu gosto de esquecer que eu sou professor de literatura para voltar a ser leitor. Eu não quero saber nada, eu só quero ter a fruição estética da própria leitura. Eu faço isso constantemente, estou sempre lendo, e eu gosto muito de romance, de prosa. Então é coisa assim que elimino da minha cabeça, que eu não vou analisar, não estou interessado em nada. Mas quando eu fui passando, né, começando inclusive dos primeiros romances, seguindo lá a ordem, era impossível eu não começar a notar as remissões que ele fazia à Grécia, também a Roma, a quantidade de camadas que tem lá. Então eu comecei a ler com o lápis na mão, marcando simplesmente na margem do livro. Depois eu planejei, é um plano que ainda não está realizado, Sim. que é escrever, na verdade, um livro com esse título do artigo que eu acabei fazendo, um livro que vai com esse nome, A Grécia de Machado de Assis. O que é interessante, inclusive, nesse caso, né, que existe simplesmente a fotografia de uma folha de caderno, que foi um caderno que foi exibido numa exposição feita na comemoração dos 100 anos de nascimento dele, que é o caderno em que ele estava estudando grego. Quando ele já estava mais velho, ele começou a estudar grego. A gente só conhece essa folha do caderno porque o caderno mesmo desapareceu, ninguém sabe onde é que ele foi parar. Ele foi exibido nessa época, a gente tem a partir do catálogo da exposição. Então, eu diria que essa dívida que eu tenho com o que eu quero fazer até hoje, ela apareceu a partir disso, que é uma experiência de ler o Machado de novo, ou ler pela primeira vez coisas que eu não tinha lido, numa idade madura, como professor de grego, e que aí eu consigo perceber muito mais do que ele está fazendo. Sem dúvida. Que às vezes tem as citações diretas, né? Mas às vezes tem só as alusões, que se a gente não conhece a literatura antiga, a gente não vai perceber a alusão que ele está fazendo.
Agora, isso envolveria, inclusive, né, porque ele teve esse começo de... Ele só começou a estudar grego. No caso dele, o conhecimento da literatura antiga vem principalmente por traduções para o francês, e ele lia também inglês, né, ele conhecia bem inglês, vem às vezes por traduções para o inglês, mas circulavam mais naquela época as traduções para o francês, né, que também isso teria de identificar. Então, eu acho que tem um estudioso inglês, o Snodgrass, que escreveu um livro sobre Homero e os pintores, se os temas que aparecem em Homero, como Ciclope, Ulisses com as sereias, que são pintados, se os pintores estão tomando os temas da poesia de Homero ou não. Mas ele faz um comentário interessante no início, que ele diz que todo mundo que trabalha com Grécia, um objetivo principal deve ser escrever alguma coisa sobre Homero. Escrever um livro sobre Homero é o ideal do helenista. Eu acho que a gente que trabalha com literatura no Brasil, eu acho que o ideal é a gente escrever um livro sobre Machado de Assis. Verdade. Eu já escrevi um artigo, mas na verdade eu queria só escrever um livro. Vamos ficar chegar assim no mais refinado que a gente tem. Vamos ficar esperando esse livro, viu, professor? Por favor, viu? Por favor. O senhor falou aqui com a gente, ao vivo e a cores. Professor Jacinto Lins Brandão, muitíssimo obrigada pela sua participação no Universo Literário. Parabéns, sucesso sempre. Lembrando, o microfone da emissora sempre aberto para o senhor, tá bom? Tá bom, muito obrigado. Eu que agradeço. Um abraço, bom fim de semana, professor. Tá bom, um abraço. Tchau, tchau. Então, conversamos com o professor de grego da Faculdade de Letras da UFMG, Jacinto Lins Brandão. Conta com a gente um pouco sobre a Grécia no trabalho do escritor Machado de Assis. Se você se interessou pelo tema, pode acessar o trabalho do professor. Ele mencionou a Grécia de Machado de Assis no site www.academia.edu. Então, vou repetir. O trabalho do professor, a Grécia de Machado de Assis, está no site academia.edu. Agora, a obra completa do Machado você encontra no machado.mec.gov.br. Falando de livros.